Bom dia, gente. Minha leitura diária da Bíblia, me deparei no livro de Salmos, no capítulo 66, versículo 10, que estava dizendo assim, né? Que o Senhor nos põe à prova e nos coloca no fogo para que a gente seja purificado. Igual a prata, né? Que quando é colocado no fogo, ela apresenta as escórias, ou seja, o que não presta. E nesse período de quarentena eu fiquei, confesso para vocês que eu fiquei espantado com alguns comportamentos nossos, né? Pessoas se divorciando, pessoas quase se divorciando. Recentemente, eu não sei se o vídeo é recente, mas recentemente postaram nas redes sociais uma mãe batendo numa filha de 9 anos ou 8, um fio. Pessoas brigando por partido político, se é de direita ou se é de esquerda. Pessoas até perdendo relacionamentos, inclusive familiares, por causa disso. Pessoas saqueando lojas. Que tipo de comportamento? Que tipo de pessoas nós somos? Fiquei pensando assim, o que leva o ser humano a chegar nesse extremo? O que leva o ser humano a chegar ao ponto de fazer isso com um filho? Com um estabelecimento de um próximo, ou com o próprio casamento. Então, eu fiquei pensando, por quê? Pra quê? E onde isso não vai fazer a gente ser levado, né? Que se a própria palavra de Deus diz que Ele nos põe à prova para que a gente seja purificado, ou seja, na Bíblia fala de um jovem chamado Daniel, que mesmo sendo quem foi, um menino cheio de Deus, Deus não impossibilitou ele de ser levado para a Babilônia. E uma das referências de Daniel foram sua devoção à oração de 3 vezes ao dia e o fato, né, de ser extremamente inteligente. Isso não foi empecilho para que ele fosse levado para um local onde ele não queria ir, através de um rei chamado Nabucodonosor. Ou seja, situações que a gente é obrigado a passar e que a gente vai ter que fazer diferença só quando chega nesse local, só quando chega nessa circunstância. Então, qual o tipo de comportamento que a gente está tendo diante da aprovação que o Senhor tem nos colocado? Qual o tipo de comportamento que a gente está tendo nessa quarentena? No nosso trabalho, com os nossos familiares, com a nossa família, com os nossos vizinhos? Viramos um bicho? Ou aprendemos dentro dessa circunstância como devemos nos comportar? A Bíblia mostra que Daniel foi a referência de reino para reino. Assuero, Dário, Ciro, Nabucodonosor, enfim, nenhum desses lugares era realmente o lugar onde Daniel morava. Não era o lugar onde Daniel cresceu, mas ele foi e fez a diferença nesse lugar, nessa circunstância, mesmo mediante as adversidades da vida. Então, dentro desse problema que a gente tem passado aí, através dessa quarentena, através desse comportamento, através dessa circunstância, a gente está sendo provado por Deus. Então, vê se no final disso tudo a gente possa sair aprovado, a gente possa sair como referência, como fonte de inspiração para outras pessoas. Porque fica feio demais, onde muitas das vezes a gente deveria estar dando testemunho de boas ações, a gente está sendo escarnecido, a gente está sendo motivo de escárnio por causa da nossa falta de fé e do nosso comportamento. Então, que Deus abençoe, que Deus possa instruir através dessa palavra a que ponto a gente pode chegar sem a direção de Deus, sem a ausência de Deus, sem o entendimento de que Deus não nos poupa de tudo. Como se fala muito, né? Deus não nos livra da cova, mas na cova. Da cova não, mas dentro da cova sim. Então tem situações que a gente vai ter que ter fé. É no problema. É dentro do problema. Como a gente está passando agora, sem saber até quando vai essa quarentena aí. Até quando vai a realidade dessa quarentena. Enfim, se apegue a Deus. Se apegue ao Senhor. E Ele cuidará de vós. Deus vos abençoe. Conceda uma manhã abençoada na companhia de nosso amigo Espírito Santo. Amém.